Alexandre Godinho, tu que viveste quase na primeira pessoa, porque estavas na direção, não é? Estavas na direção que foi destituída. O que é que sente uma pessoa que estava a fazer o seu trabalho e de repente começa a cair tudo em catadupa? E hoje, passado 2 anos, nós vimos, porque se na altura eu me lembro, como simples adepto, em que é caso de terrorismo, porque os jogadores foram ameaçados no seu local de trabalho. Nós verificamos com imagens que o treinador e alguns jogadores foram ameaçados nas suas próprias casas. Por isso, havia uma imagem, uma fotografia, que havia um grafite na porta dentro do prédio do treinador do Benfica, a dizer, Laje vai para a rua. Por isso, isto não foi local de trabalho. Isto foi a sua habitação, os seus familiares. Quer dizer, como é que vive agora uma pessoa, o Alexandre Godinho, de há 2 anos atrás, de repente, hoje em dia, quer dizer, então, mas isto também não é grave? Pronto. O que é que estás a pensar neste momento? Olha, Pedro, é muito complicado digerir uma situação destas. Vamos tentar aqui pôr isto assim, compartimentar aqui um pouco. Pronto, quando eu estive na direção com o Bruno Carvalho e os restantes colegas à data, mas depois, num segundo momento, eu e o Bruno Carvalho, eu por estar junto com ele, acabámos por sofrer as coisas um pouco mais na pele. Ele então, nem há palavras para descrever. Olhamos agora para isto e fica aqui, agora vou falar um pouco mais por mim, fica aqui um sentimento de uma frustração e de uma incompreensão, porque nós na altura, quando as coisas aconteceram, logo nas primeiras horas e nos primeiros dias, eu recordo-me de ter uma sensação de estupefação, porque ainda estávamos nós a tentar compreender, a tentar absorver por inteiro tudo o que estava a passar, e já havia toda uma série de individualidades, desde o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro em dose menor, mas também tudo o que eram outras pessoas ligadas ao Sporting, ex-dirigentes, pessoas que comentam com regularidade nos órgãos de comunicação social, outras com outro tipo de influência, já tudo estava com uma série de juízos conclusivos a apontar o dedo ao Presidente da Direção, aos restantes elementos, que entretanto foi havendo algumas demissões em catadupa, aos restantes elementos que ficavam também a apontarem o dedo porque se mantinham ao lado do Presidente da Direção, porque apesar de tudo ainda houve ali uma coesão que se manteve em número reduzido, mas que se manteve até à data da destituição. Portanto, aquilo foram momentos complicados de digerir e de facto havia ali, eu falo por mim, volto a sublinhar, havia ali uma grande estupefação, porque de facto não compreendia como é que é possível, as coisas ainda agora estão a acontecer e agora as pessoas já compreendem, porque se houve alguns momentos em que muita gente infelizmente manipulada e completamente influenciada pela torrente de difamação, todas as notícias que foram surgindo, que as pessoas ainda colocavam em dúvida, será que há aqui algum envolvimento? Agora as pessoas já felizmente, algumas, não todas infelizmente, mas algumas, já vão percebendo e conseguem fazer um exercício que é pôr-se na nossa pele na altura e o que é que se está aqui a passar? Como é que é possível que haja logo um par de horas, salvo erro, dos acontecimentos, termos pessoas, salvo erro, que eram na SIC. Tão influentes a meterem-se no assunto. Não, agora ia-me referir a um pequeno episódio que era, recordo-me que acho que um comentador dizia, um jornalista dizia, bem, isto ali parece a faixa de Gaza. E isto enquanto comentava as imagens, que embora, e sem prejuízo, aquilo que de facto aconteceu, mas que felizmente foi julgado, e as penas, concordo ou não com elas, saíram, e já lá podemos ir de seguida, mas eu recordo-me, isto ficou-me na memória, este comentário, isto parece a faixa de Gaza. E eu olhava para uma parte das imagens, e espero que as pessoas não me compreendam mal, para uma parte das imagens, que era quando se filmava o chão do balneário, e via-se ali uma confusão, meio espolado, e eu reconheci imediatamente, pelo menos em parte dessas imagens, aquilo que para algumas pessoas foi um choque de imagens, e estou-me a abstrair claramente do alarme que soava de fundo,
e de um pouco de fumo que se via nas imagens, mas vá lá, a imagem que estava de alguma desorganização, eu para mim olhava para aquilo e é exatamente a imagem que eu via no pós-treino, em qualquer treino normal. Isto inclusive é nos miúdos, ok, da formação, porque é assim, aquela desorganização é perfeitamente normal, aquilo tudo revirado, eles são assim, isto é mesmo assim. Quem não vive no mundo do futebol tão de perto se calhar não sabe, mas posso afiançar que é assim, seja no balneário na academia, seja no balneário do estádio José Alvalade, seja no balneário de qualquer outro clube. Aquela confusão faz parte de como as coisas se passam. Outra coisa é, como é óbvio, o Larmo Suave, que acaba por dramatizar um pouco mais aquele cenário e tudo mais. E eu ouvia, já nessa altura, ouvia comentários como, bem, isto é pior que a faixa de Gaza. Isto como é óbvio, é um soundbite, vou-lhe chamar assim, um chavão, que reproduzido várias vezes, condiciona de que maneira a opinião pública. Uma opinião pública que não sabe, por exemplo, um balneário de futebol num pós-treino é normal ter aquele aspecto revirado, desleixado, enfim. Tirando a questão lá do alarme e dos fundos, não tinha nada de mais, talvez o tal reservatório de água que aparentemente voa de um lado para o outro, pelo que foi o relato de alguns jogadores no processo, talvez pudesse ser ali o elemento fora do sítio. Mas enfim, nós vivemos ali aqueles momentos muito complicados em que fomos perfeitamente atacados e difamados e violentados nas nossas vidas profissionais, pessoais, privadas, onde fomos tidos como no caso do Bruno Carvalho, como um autêntico monstro, retratado como tudo, desde drogado, desde bem, ele teve que sobreviver às maiores agruras e felizmente sobreviveu e continua aqui connosco